Estamos de volta com o Clube da Bola aqui na NDTV Record para todo o estado de Santa Catarina, também para esse mundão redondo. Nós estamos por aí com ndplay.com.br. Falar de Série B, falar do Tigre, teve apresentação do Léo Mana lá no Criciúma, dá uma olhada. Léo Mana vem de empréstimo do Corinthians e será a nova peça do sistema defensivo do técnico Eduardo Batista. Apesar de ter perdido espaço na equipe paulista, o atleta vinha treinando e está pronto para estrear. E tô bem, tava na ativa lá, tava jogando. Meu último jogo faz 2 semanas e pouquinho contra o Botafogo. E tô à disposição. Tô à disposição do professor, se ele quiser me escalar ou optar por me levar. Tô à disposição, tô pronto. Mana já está treinando com o elenco do Criciúma e seu nome já saiu no bid da CBF e, portanto, ele poderá estrear contra o Atlético, já que Marcinho, que também é lateral, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Gosto muito de jogar nessa função, eu joguei algumas vezes muito na base, ali no Sub-20 jogava muitas vezes nessa função. Gosto muito, pisar na área, tenho mais participações ali na frente. Mas também posso ajudar em outras funções também, ali como 3º zagueiro ou mesmo por dentro. Além dele, o Criciúma segue no mercado em busca de reforços. Mas a pergunta é, terá orçamento para isso? O clube, o presidente tem se esforçado, né, para levantar orçamento, para gerar algumas oportunidades. Eu, como profissional também, né, tenho visto o que eu posso fazer, o que eu tenho de contato no mercado que a gente possa buscar aí. O tempo está curto. O Criciúma começa sua preparação também para a Copa Santa Catarina. A equipe que será montada exclusivamente para esta competição será comandada por Amaury Barasol, que é auxiliar permanente do clube, e Gabriel Carvalho, técnico do Sub-20. 7 atletas que pertencem ao Criciúma e que estão emprestados devem retornar. E sobre possíveis saídas? Até aqui, 18 atletas já deixaram o Tigre. A mais recente foi o goleiro Kaique. E quanto às saídas, eu acho que se eu tirar mais, daqui a pouco a gente não tem um time para jogar, né? Eu acho que o que a gente tinha para tirar, a gente tirou. Obviamente, a gente sempre vai estar aberto para possíveis propostas, né? Tudo aquilo que for bom para o clube, eu acho que a gente conseguiu aí. Se a gente for pensar em valores de contrato, de economia, até quem tinha um contrato para o ano que vem, a gente economizou aí mais de 3 milhões de reais. Tá aí, eu disse Léo Mana, mas é o Léo Mana, Renato Semensati. Ele passou, foi descoberto, foi revelado pelo Corinthians, é isso? É aquele, né? Lateral, né? Exatamente, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, até no Corinthians e Botafogo aí, na penúltima rodada do Brasileirão, o Corinthians entrou com um time alternativo, ele vinha sendo reserva do Mateuzinho, mas nos últimos jogos o Dorival optou por colocar o Félix Torres ali na posição, né, improvisando um zagueiro, e aí ele percebeu que perdeu o espaço e acho que o Criciúma foi cirúrgico aí, traz no lateral direito. Eu sei que vocês se preparem, não vão cair da cadeira não. O Criciúma tem 4 laterais direitos. O Criciúma renovou com o Jonathan, que terminou a Série A o ano passado, que passa mais tempo no departamento médico do que dentro de campo. A alegação do presidente à época, eu fiz essa pergunta direta a ele no programa de rádio, por que renovar com o Jonathan? E ele respondeu que tinha vários acessos na carreira. Enfim, passa mais tempo no departamento médico do que joga. Aí o Criciúma contratou, foi buscar da 2ª divisão de Portugal, Léo Alaba. Não tem, pelo menos aqui no Criciúma não mostrou a menor condição de jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Aí contratou o Marcinho, excelente contratação, uma das melhores. Foi o Ítalo Rodrigues, esse que falou ali, que trouxe. Só que o Eduardo Batista perdeu o Zé Gabriel, que ele joga com uma linha defensiva de 3, preferencialmente não com 3 zagueiros, e o Zé Gabriel, que é volante de origem, fazia isso. Na cabeça do Eduardo Batista, ele vai puxar o Marcinho para fazer esta função, mas precisava contratar um lateral direito ofensivo. E aí foi buscar o Léo Mana, que é um jogador já de 21 anos, campeão da Copa São Paulo o ano passado pelo Corinthians, né? Tem 10 jogos, não inteiros, evidente, mas no Campeonato Brasileiro. Então é um jogador já experiente, que vem para ocupar a lateral direita para dar opção para o Eduardo, para fazer uma linha defensiva de 3 com um jogador de mais qualidade. Esse jogador seria o Marcinho, mas ainda falta um volante
e um outro zagueiro para o Eduardo Batista. O Criciúma tentou um jogador que seria diferenciado, né? Foi buscar, ou tentou buscar, o Rodrigo Rodrigues, né? Que jogou o Mundial de Clubes, inclusive. Só que aí faltou dinheiro. Aí o Coritiba chegou depois e levou, tanto é que apresentou o jogador ontem. Mas é um cenário extremamente favorável aqui, e esse rapaz que falou aí, o novo executivo, novo não, o executivo de futebol que chegou depois para arrumar as bobagens do início do ano, conseguiu realmente um espaço na folha de pagamento aí, porque rescindiu o contrato com o Kaique, goleiro que tinha salário alto, que veio do Grêmio. O Criciúma pagou luvas pelo Kaique, né? Emprestou Gabriel Barros, que passou aí pelo Criciúma, pelo Avaí. Eu sei que vocês não vão lembrar, que foi uma passagem discreta, mas emprestou para o Botafogo. Gabriel Novaes, também, que estava treinando de separado, foi para o Amazonas. O Morelli, que foi um dos jogadores mais caros do Criciúma. O Criciúma pagou quase R$500 mil nesse jogador. Ele voltou para a Série C do Campeonato Brasileiro, no Maringá, no seu clube de origem. Enfim, ele fez um monte de deslocamentos aí, foram 11 ou 12 jogadores no total. Ele falou ali em economia de 13 milhões, né? Só que você tira 11 ou 12, o elenco vai ficando pequeno. Então hoje o Eduardo, ele tem o elenco pequeno e precisa dessas mais 2 ou 3 contratações para deixar o Criciúma ainda competitivo. E ainda neste cenário, tem a Copa Santa Catarina, né? Que os incompetentes do início do ano não conseguiram classificar para a Copa do Brasil do ano que vem. Então, a opção foi, separa tudo. Um time joga a Série B do Brasileiro e o outro joga a Copa Santa Catarina, com a garotada aí que estourou do Sub-20, mais alguns outros jogadores que não estão sendo utilizados. Porque o Criciúma já tentou disputar 2 competições com o mesmo elenco e não funcionou. A gente já viu aqui que não funcionou. Então, a Copa Santa Catarina, que é a última oportunidade de vaga para a Copa do Brasil, vai ser disputado com... Não vai ser o Eduardo Batista, como explicou ali na reportagem. Então, tá um cenário muito bacana de Série B, mas o ano são mais de 70 milhões gastos até agora. Tá certo. Você que tá chegando agora, ligou a TV, tá entrando no mundo do Clube da Bola nesse momento e quer rever o primeiro bloco, um bate-papo muito legal sobre Figueirense, sobre Brusque, sobre a Série C, tá tudo no ndplay.com.br. Disse isso porque lá na manchete, lá no comecinho do programa, eu falei que o Criciúma vivia um grande momento, um momento positivo aí, 5 vitórias nos últimos 6 jogos. Temos uma arte que comprova isso aí que o Renato tá falando e o que eu falei lá na manchete. 7 jogos, ó, Tigre nos últimos 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Vamos ver se tem mais números de saldo de gols. 6. 6º lugar na Série B atualmente. A gente, quando, naquele primeiro momento, né, do primeiro turno, Badá, era o Avaí, o melhor catarinense classificado, a Chapecoense numa zona intermediária e o Criciúma ali navegando entre, fica perto do Z4, conseguia subir um pouquinho. Hoje a história mudou. A Chape é o melhor catarinense na classificação, tendo o Criciúma e o Avaí com o mesmo número de pontos, mas na diferença ali no desempate, o Tigre está até na frente do Avaí na tabela da Série B, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tem vaga para mais catarinense nesse G4 aí, Badá? Olha, tem. Eu acho que tem. O Renato falou bem antes. Por aquilo que está aparecendo, e muito provavelmente Curitiba e Goiás vão ficar com 2 vagas. Isso é praticamente certo. E as últimas 2 vagas, eu creio que aí tem uns 6 clubes que estão disputando essas 2 vagas. E o Criciúma vem crescendo, cresceu muito, né? O Eduardo Batista, ele é bom técnico, ele fez trabalhos consistentes nos outros clubes, quase subiu 2 anos, eu acho, né? Com o Novo Horizontino, ano passado, estava com a vaga na mão, veio aqui, ganhou de Chapecoense 2-0, comemoraram o acesso aqui, faltando 3 rodadas, era impossível de escapar o acesso e escapou. Na última rodada, perderam para o Goiás, lá em Goiânia, mas ele é um bom técnico, eu acho que ele acertou o time, acertou o esquema, achou os jogadores para aquele esquema que ele gosta de utilizar, então o Criciúma está melhorando bastante. O Avaí convive com este problema financeiro fora de campo, eu não sei até onde isso vai ter reflexo, no último jogo não teve, né, porque ganhou bem do Cuiabá, derrubou inclusive o Guto Ferreira, e a Chapecoense faz um trabalho regular, correndo por fora, sem favoritismo,
né? Mais um trabalho muito eficiente da diretoria, da comissão técnica, do Gilmar Dalpozo, do Maringá, do Rafael Lima, de toda a comissão técnica. Formou um grupo de jogadores comprometido, é esse que tem chamado muito a atenção, o comprometimento dos jogadores da Chapecoense. Lutam muito, às vezes falta alguma coisa tecnicamente, mas nunca falta muita luta, muita entrega, e é assim que a Chapecoense alcança nesse momento a marca de 7 jogos sem perder, e de forma surpreendente, está no G4 e amanhã, em caso de vitória contra o Paysandu, assume a 3ª colocação. Então a briga por essas últimas 2 vagas, ela vai ser feroz, vai ser ferrenha, mas a Chapecoense, repito, correndo por fora, quem sabe possa surpreender. Kaká Oliveira, se aposta em um dos catarinenses entrando nesse G4 e permanecendo, principalmente um ou dois, permanecendo, pro Badá ainda tem 2 vagas ali pro Badá. Se aposta nos catarinenses tomando essas vagas? Eu também acho que tem 2 vagas, viu, Mancha? Goiás e Curitiba devem confirmar aí esse acesso, as campanhas são muito sólidas, mas eu vejo que a Chapecoense, por méritos, é a melhor catarinense, até pelo que o Badá explicou pra gente, acho que a Chape tá muito certinha, né? E vejo que Criciúma e o Avaí vão tentar brigar por essa 4ª vaga, né? Mas o Avaí, com todos os problemas que a gente vai falar daqui a pouco, acho que talvez tenha dificuldades na reta final da temporada. O Criciúma, vamos ver, né? Tá fazendo essa reformulação, o início do ano foi muito ruim, né? Mas eu acredito que a gente caminha para que um catarinense suba, né? Me parece que a Chapecoense, com esses 7 jogos sem derrota, vem se colocando aí como candidata a subir. Seria muito importante para o nosso estado, né? Mas tem mais uma vaga, e aí são 6 times brigando, e Avaí e Criciúma fazem parte dessa briga. Seria muito legal. Torço que a gente conquiste aí esses acessos com pelo menos 2, né? Vai lembrar o seguinte também, o campeão da Série B, ele entra na 3ª fase da Copa do Brasil, né? E aí não precisaria jogar a Copa Santa Catarina, mas acho muito distante a gente brigar pelo título da Série B, teria que ser Avaí ou Criciúma, mas ainda teria sim essa forma de ganhar a vaga da Copa do Brasil sendo o campeão da Série B, mas acho difícil. Ó, tem o palpitômetro pro jogo Atlético e Criciúma. Seus palpites aí do pessoal do Clube da Bola, você pode mandar o seu de casa também, você que é torcedor do Tigre. O Kaká, vitória do Criciúma 2-1, mesmo placar do Badá e da Drica, todo mundo apostando num 2-1. O Kaká não quer muita emoção, 1-0. Eu já botei 2-0 pra gente já voltar. O Kaká tá 2 vezes Santa aí, Catarina. O Kaká? Não, o Cláudio, desculpa, Cláudio. O Cláudio, eu falei Kaká, é o Cláudio. O Cláudio apostou 2-1, o Kaká 1-0. Eu botei 2-0 e o Semensati também vai ali, uma vitória magrinha, mas os 3 pontos confirmados. Cláudio Caticati, que eu chamei de Kaká, aposta numa vitória do Criciúma 2-1. O Atlético aprontou, teve catarinense lá que o Atlético aprontou. Mas o Criciúma vem, a gente viu o recorte ali, né? Até interessante que no último Clube da Bola, o Niero estava aqui, né? E eu até coloquei, não entendi, naquele jogo contra o Operário, né? Pós-jogo contra o Operário, que foi um recorte natural, um resultado que pode acontecer, né? Uma derrota lá em Ponta Grossa. O tom na coletiva pós-jogo, tanto do Ítalo Rodrigues e também do treinador Eduardo Batista. E olha que a resposta que deu no jogo contra o Atlético Paranaense, mostrando a força que o Criciúma está tendo nesse início de retorno. E olha que eu lembro que o Avaí perdia para o Atlético Paranaense aqui na ressacada por 2-1, e o Criciúma, dentro do Heriberto Rios, estava perdendo por 2-1, virou por 4-1. Até eu tenho fiquei com essa questão, viu, o Renato Semensati, do que aconteceu em Ponta Grossa, porque o recorte é muito bom do Criciúma. Não tinha entendido como é que foi aquele tom, né, do Ítalo e também do Eduardo Batista pós-jogo contra o Operário. Pode acontecer uma derrota, um jogo fora da curva, né, Renato? O Cláudio, ali tinha 2 cenários ali, né? Até é importante explicar para quem está de fora e estranhou realmente o tom da entrevista. Primeiro, dentro de campo. O Criciúma tem um elenco muito curto. O Gui Lobo, que era do Santa Catarina hoje, fazendo um grande campeonato, o Gui Lobo estava fora. O Diego Gonçalves, que taticamente é um jogador fundamental no esquema do Eduardo Batista, também estava fora. E eu não me lembro, um dos zagueiros, não me lembro se era o Castan ou era o Benevenuto, acho que o Benevenuto, ou o Castan, acho que o Benevenuto. Um dos zagueiros estava fora e aí o elenco é curto, você coloca um outro zagueiro que não tem o mesmo nível. E aí depois, aí foi um jogo atípico, dentro das 10 últimos jogos,
o Criciúma foi o jogo mais abaixo. Eu acredito muito aos desfalques também, mas é que havia ali um momento, e eu tenho falado isso, né? Se ninguém atrapalhar internamente, o Criciúma vai brigar para subir, porque brigar para subir com todo mundo remando a favor já é difícil. É que internamente teve mudanças, eleição, e aí mandaram um documento para o Departamento de Futebol, Conselho Deliberativo, dizendo que para contratar jogador tinha que fazer um estudo técnico e passar para o Conselho, como se o Conselho tivesse alguma gerência no Departamento de Futebol. Então eu venho dizendo aqui, eu tenho minha dúvida, eu não sei se todo mundo dentro do Criciúma quer subir, porque o que acontece aqui é o seguinte... O Ítalo Rodrigues, ele foi trazido por um diretor que não faz parte da ala que ganhou a eleição agora. E o Ítalo trouxe o Eduardo. Então, se eles subirem, sabe, vai ficar aquele negócio, quem trouxe foi fulano. Então, eu tenho as minhas dúvidas. Mas o importante é que o Eduardo e o Ítalo, junto com os jogadores que são fundamentais, estão num propósito muito forte. E como eu venho dizendo aqui em Criciúma faz algumas semanas... Se ninguém atrapalhar, eu acho que dá para subir. Mas não pode ter fogo amigo, né? Legal, vamos seguir falando da Série B, agora falar do Verdão, né? O Verdão na invencibilidade de buscar esse acesso, como o Badá falou desses últimos jogos. Tem treino da Chapecoense para o Badá comentar, daqui a pouco tem o boletim do Florão também atualizando aí. Estão tentando tirar o Mailton, Badá. Estão tentando tirar o Mailton da Chapecoense, é isso? O assunto ele esquentou ontem, sexta-feira, quinta-noite, ontem durante o dia esquentou muito. Mailton, por aquilo que a gente ficou sabendo, já estava acertado, ou já está ainda palavrado, acertado com o São Paulo, mas o problema é entre o São Paulo e o Metalist, eu acho que é esse o nome do clube lá da Ucrânia, que detém o vínculo do Mailton, e está devendo para o São Paulo e eles não estão se acertando. Então tem o nosso colega da Rádio Chapecó, Rodrigo Goulart, que acompanha muito esses bastidores e fala com dirigentes e fala com empresários. Eu já não tenho muito esse costume. E ele fica atualizando para nós as informações. E segundo ele, ontem esfriou. Esfriou ontem à noite, de forma até surpreendente. Muitos davam como negócio fechado, mas ontem à noite acabou esfriando um pouco. E a impressão que se tem é de que o Mailton poderá ficar. E a gente torce muito para que ele fique, porque ele é muito importante no esquema do Gilmar Dalpozo, jogando como um ala, e talvez até por isso o São Paulo tem um sistema meio parecido com o que a Chapecoense joga, com o Hernan Crespo, lá também joga com uma linha de 3 defensores, e com ala, e o Mailton faz muito bem essa função de ala, ele apoia muito pelo lado direito, ele vai pro ataque, ele tem uma bola parada boa, cobrança de escanteio, cobrança de faltas, né? E tá fazendo uma temporada muito boa. Terminou o ano em baixa, o ano passado. Daí o Maringá insistiu para renovar o contrato dele, para ele ficar aqui. Aí ele ficou e está sendo destaque, por isso que está chamando a atenção de outros clubes do exterior, também teve propostas, mas não avançou muito. Mas a impressão que se tem é de que ele poderá ficar. E a gente torce para que ele fique. Tem um lateral reserva, que é o Gabriel Inocêncio, que veio do Juventude, e até bom jogador, mas não tem a característica do Mailton. Jogando no 3-5-2, tem que ter um ala. E o Mailton é esse ala aí. Se ele sair, vai fazer muita falta no esquema do Gilmar Dalpozo. Mas a última informação é de que poderá permanecer na Chapecoense e o time ganha muito com isso. Legal, já consultei aqui nesse meio tempo, quando você comentava da professora de ucraniano e falou que o teu sotaque tá perfeito, é o Mentalist. Realmente você manda muito bem no português e no ucraniano também, pode ficar tranquilo. Tem uma arte, né, para comprovar o que o Badá falou, 7 jogos de invencibilidade do Verdão do Oeste nessa sequência aí. Vamos lá, jogos, 7, né, últimos 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates e só pode ser de 0 derrotas. Ah, tá certo, né, 0 derrotas, Gilmar até... Dá um aceno pra mim ali, ô mancha, 0 derrotas. Saldo de gol 5, 4º lugar na Série B. Não sei se está no ponto o Florão. O Florão conversou justamente com o Gilmar Dalpozo sobre esse assunto, né? Saída, não saída do Mailton, a semana da Chape. E o Gilmar sempre, né, um sábio, colocou o pensamento dele. O que ele acha? Pode falar, Florão. Oi, boa tarde para você, um abraço a quem tá ligado com a gente aqui no Clube da Bola. A Chapecoense entra em campo amanhã à tarde aqui na Arena Condá contra o Paysandu. Mas durante a semana, o que foi pauta aqui na cidade de Chapecó foi a possibilidade de saída do lateral direito Mailton.
destaque da Chapecoense na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 6 gols marcados, 3 assistências, são 9 participações em gols aí até aqui nessa competição. O São Paulo é um clube que surge interessado no Mailton e o detalhe é o seguinte, a Chapecoense tem o Mailton emprestado pelo Metalist da Ucrânia. A Chape não tem, juridicamente falando, a possibilidade de manter o Mailton caso um outro clube faça uma investida e se acerte com o Metalist da Ucrânia. Então o São Paulo nem precisa consultar a Chapecoense caso de fato queira contratar o Mailton aí para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Metalist deve um valor para o São Paulo e isso pode facilitar uma saída do Mailton aqui da Chapecoense. Não existe cláusula de vitrine, né, uma compensação financeira para a Chapecoense, não existe aí uma renovação da Chapecoense. A Chapecoense, caso venha a proposta mesmo, vai ter que liberar o Mailton e buscar um substituto para a lateral direita do Verdão. O técnico Gilmar Dalpozo falou sobre essa possibilidade de saída de um dos principais jogadores do elenco. Ontem eu já conversei com o Mailton, para ele ter a tranquilidade, para ele mesmo fazer essa gestão e não atrapalhar no trabalho. Porque se o atleta não está focado, ele não vai ter desempenho e está muito próximo também. Isso é uma estatística que prova que a maioria das lesões acontece quando o atleta não está focado, porque ele está pensando numa possível transferência, vai mudar de patamar. Então a minha orientação é para eles continuarem focados no trabalho, porque daqui a pouco ele não faz o gesto técnico, não pisa direito, vai bater na bola, não está preparado, não está aquecido, e aí se esse atleta se machucar, não vai ter negociação e vai ser ruim para ele também aqui. Então, com maturidade, com experiência, a gente faz bem isso, e isso não está nos atrapalhando, pode ter certeza. É mais uma especulação e é normal por parte de vocês dar uma repercussão a nível nacional, porque são grandes equipes que estão procurando esses jogadores. Bom, em meio a isso, a Chapecoense joga contra o Paysandu para tentar permanecer no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa vencer a equipe paraense. Tem uma expectativa de bom público aqui na Arena Condá, né? A expectativa é que supere os 10 mil torcedores, horário bom no domingo, 4 horas da tarde. Isso facilita também para o torcedor comparecer na Arena Condá. Então a Chapecoense tem um jogo importante em meio à especulação de saída de um jogador importante do elenco. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Papito Eduardo Florão. Badá, rapidinho pra gente girar e ir pro Avaí. Sabe as palavras do Gilmar, né? Se tiver que sair, vai sair. Se tiver que ficar, vai ficar. Mas, galera, foco. Segundo turno. Estamos vivendo um bom momento. Não pode tirar o foco, né? Mas, como eu falei antes, na Chapecoense tem um staff muito experiente, Gilmar Dalpozo, o Maringá, o Rafael Lima, que tem muita experiência nesse tipo de situação. Então, estão conseguindo, por aquilo que a gente observa, estão conseguindo administrar bem isso aí. E eu acho que o Mailton vai para o jogo amanhã. O Giovanni Augusto, que também era dúvida, se sentiu mal durante a semana, eu acho que vai jogar também. Eu acho que vai ter time meio que completo o Gilmar Dalpozo para esse jogo que é de risco, que é contra o Paysandu. Mas o Paysandu está na zona de rebaixamento. Mas dos últimos 10 jogos, o Paysandu perdeu apenas o último, que foi em casa, de forma surpreendente, para o Vila Nova por 1-0. Estava 9 jogos invicto, o Claudinei Oliveira não tinha perdido. Né? Então é esse Paysandu que outro dia foi lá em Curitiba, aplicou 5-2 no Coxa, que foi lá em Curitiba, empatou com o Atlético Paranaense 1-1. Então é esse Paysandu que a Chapecoense tem que focar, não é aquele Paysandu que está na zona de rebaixamento. Mas, claro, a Chapecoense tem feito o dever de casa, né, tem feito bons jogos na Arena Condá e amanhã vai ter que jogar com a corda esticada, jogar no limite, com muita concentração, muita organização, né, para que possa conseguir essa vitória aí, permanecer no G4 e assumir a 3ª colocação. Então amanhã é jogo importantíssimo, 4 horas da tarde, e esperamos que desta vez com casa cheia na Arena Condá. Boa, Badá. O torcedor do Avaí, o simpatizante do Avaí, foi pego de surpresa na noite de ontem nas redes sociais com uma publicação. O Cláudio me confirmou que foram os principais jogadores, talvez os líderes do grupo, né? Uma publicação de uma carta aberta. A gente tem até uma versão digital dessa carta, a publicação nas redes sociais de uma carta aberta explicando aí o que é verdade, o que é mentira, o que não é. A gente até destacou um pedacinho, onde eles falam dos vencimentos que não foram cumpridos.
Salários atrasados. Vou pedir para o nosso diretor colocar no telão grande, o tio conseguir ler com mais desenvoltura. Agora sim, Jardel. Salário, direito de imagens dos atletas, 2 meses e 20 dias em atraso. Salário CLT dos atletas, 1 mês e 20 dias em atraso. Salário dos funcionários, pagamento de julho ainda não realizado. Premiação de campeão catarinense 2025, ainda não foram pagas as premiações dos atletas nem dos funcionários. Essa é uma parte da carta, a gente destacou isso porque era talvez a parte mais que chamou mais a nossa atenção, né? Que chama mais a atenção desse material impresso aí, desse material digital, né? Foi feito nas redes sociais. Que carta é essa? O que é isso? Explica pra gente e pro telespectador, Cláudio. Pois é, Mancha, essa situação dos salários atrasados que a gente vem falando aqui no Clube da Bola há vários sábados, né? Mas ficou bem estranha essa carta e quero contextualizar, porque antes, né, horas antes, à tarde, o presidente do Avaí, o Júlio Hertz, tinha dado uma entrevista lá no evento da CBF com a federação, na apresentação, né, do novo centro de treinamento, e ele falando, né, sobre a busca pela resolução do problema e até indicando, né, porque não adianta pagar 1 mês e tem ainda outras situações à frente de obrigações que o Avaí tem. Inclusive, daqui a 9 dias, vence mais uma CLT, mais uma imagem, que é dia 25 de agosto. Então, ele dizendo que junto com a equipe técnica dele, financeira, buscando a resolução global do ano, para não ficar 1 mês em atraso. E é interessante que essa carta veio depois e com um tom da seguinte forma, viu? Badá, Renato Semensato, também ao Kaká e aos amigos que assistem aqui o Clube da Bola. Com um tom dizendo assim: precisamos corrigir algumas situações de informações que não são verdadeiras. E aí foi aquilo que o Mancha acabou de ler: 2 meses, né, de imagem e mais 20 dias, 1 mês de CLT e mais 20 dias. E até colocaram, né, olha, em razão dos problemas de fluxo de caixa, o Avaí mudou o dia que fazia os pagamentos, do dia 5 para o dia 25, né? Então, a leitura que eu faço, viu, Mancha, é porque eles ficaram desconfortáveis com alguma informação e talvez essa situação que se alonga por um bom tempo, que teve uma primeira data colocada pelo presidente do Avaí que não foi cumprida, 31, né, de julho, e até o presidente, na entrevista que eu acabei de mencionar, disse o seguinte: eu não quero dar uma nova data para de novo. Ele até usou a expressão, né, para não ser chamado de mentiroso, mas que está buscando, e a gente sabe, né, e tem essa vamos dizer, essa clareza, né, de que ele está buscando as situações para resolver, mas o tempo vai passando e a gente sabe que, por enquanto, ainda não envolveu dentro do campo, como já tinha colocado em outros clubes da bola. O Renato Semensati, aquele jogo contra o Atlético, né, foi um jogo fora da curva, mas a gente sabe, se alongar essa situação, daqui a pouco sim começa a refletir dentro de campo também. Para mim, é uma resposta meio, vamos dizer assim, enigmática dos jogadores. Eles não deixaram claro qual foi a fake news, o que eles estão querendo corrigir, porque o presidente não falou de meses e valores. Então, eles ficaram desconfortáveis com algum ponto dentro da entrevista do presidente. Talvez a principal delas é não ter uma data de resolução do problema. Eu tenho assistido algumas entrevistas do presidente Júlio Hertz e acredito que ele está realmente buscando a solução desse problema. Outra coisa, o pessoal do Clube da Bola botou a carta ali para tumultuar, quer agitar o Avaí. É impossível a gente não dar atenção para o que sacudiu as redes sociais na noite de ontem, principalmente nos grupos aí de futebol, nos grupos que envolvem os torcedores, os apaixonados pelo Avaí. Renato Semensati, fazer um giro contigo com o Kaká, com o Badá, bem rapidinho. Tumultua no momento ou não tumultua? Como é que é essa carta aí? Não é a primeira vez que acontece isso? Bom, primeiro que não é a ND que está colocando. Vai lá na página no Instagram do capitão do time, o Eduardo Brock, a carta está lá. E como capitão ele tem que liderar mesmo. Os jogadores estão tendo um comportamento exemplar. O presidente Júlio cometeu um erro capital. Ele prometeu para os jogadores que faria o pagamento em determinada data e o time honrou. O Avaí está na disputa, assim como está o Criciúma, a Chapecoense um pouquinho acima, mas o Avaí está muito na disputa. Agora, ele não honrou o compromisso e não firmou um outro. Está estendendo demais. Dia 25 já alcança o 3º mês. E me chamou a atenção ali, tem prêmio do Campeonato Catarinense que não foi pago. Além disso, eu recebi aqui, Marcelo, as principais torcidas do Avaí fizeram um pedido fora julho. Lá como cá, eu sei que a executiva tem força e liderança em cima de algumas torcidas. Então eu estou vendo fogo amigo aí.
E eu sei que no final do ano tem eleição. Então tem gente muito preocupada com eleição e esquecendo do time. Então, meu amigo, essa combinação é explosiva. Esquece. Legal. Mas tirar o homem que está tentando buscar o dinheiro também não complica ainda mais a situação nesse momento? Olha, Mancha, você sabe que os dirigentes eles conversam entre si, né? E não tem nenhuma satisfação em falar isso, mas tem muita gente que diz que o pior ainda está por vir em relação à questão financeira do Avaí. Parece que o futuro não é nada promissor, mas enfim. O que eu quero dizer é o seguinte: em 2020 a Chapecoense ficou campeã estadual e da Série B e no final do ano a gente ficou sabendo que os jogadores estavam com 8 meses de direito de imagem atrasados. Outro dia, Humberto Louser, que está lá no Novo Horizontino, ele deu uma entrevista, ele lembrou desse episódio, que ele tinha que administrar 8 meses, ele e o Alan Ruschel, que era o grande líder daquele grupo, o Alan Ruschel tendo que tirar dinheiro do bolso, às vezes, para dar para os funcionários da Chapecoense. Eu não sei o que eles fizeram para administrar, mas 8 meses de direito de imagem e salário de CLT também atrasado. E mesmo assim a Chapecoense conseguiu conquistar o título. Então tem que ter uma liderança ali dentro. Tem que ter uma liderança. Agora, que essa demonstração pública de insatisfação cria atrito entre grupo, elenco e diretoria, é inevitável que isso ocorra. Legal. Kaká, para a gente fechar esse bloco, falando do Avaí, o Avaí já não está concentrando antes dos jogos, né? Aqui nos jogos em Florianópolis. Tu acha que existe a possibilidade, se essa situação se estender mais uma semana, mais 10 dias, os caras não treinarem também? Ponte Preta passou por isso, né? A Ponte na Série C também está com salários atrasados, os jogadores estão bem revoltados, né? Agora, é uma pena, Mancha, porque a gente não tem o Avaí com planejamento a médio e longo prazo, né? Porque é recorrente o Avaí até conquistar acessos com salários atrasados. E aí o orçamento da Série A do Brasileiro fica para pagar as dívidas para subir. Isso é muito ruim, porque você não consegue ter um clube saudável, né? E o Avaí, infelizmente, devendo salários, sem data, sem uma perspectiva, acho bem complicado. Também me chamou a atenção o fato de ainda não ter pago a premiação do Campeonato Catarinense, que terminou em março, né? Então, acho que a situação do Avaí tem que abrir o olho, porque saudável financeiramente o Avaí não está. E aí já se fala em SAF e outras dificuldades, é um problema. Porque o Avaí não está dentro do G4, inclusive o acesso não é certo. Como é que vai pagar essa dívida ano que vem? É uma bola de neve que eu acho que o torcedor tem que estar muito atento e cobrar da diretoria um pouco mais de organização, né? Para que conquiste times competitivos dentro do que ele consegue pagar, né? Legal, vamos até já deixar aqui o convite pro presidente do Avaí, de repente na semana que vem tá com a gente aqui para bater um papo, já que a gente leu a carta aí dos jogadores, uma parte da carta, né, dos jogadores, a carta aberta dos jogadores direcionada à torcida, quem sabe trazer também o presidente aqui pra gente bater um papo, sei que ele tá sempre ligado aí no Clube da Bola, nosso querido Alceu Aterino, assessor de imprensa também tá sempre ligadinho aqui na NDTV Record. Um rápido intervalo, a gente volta para falar do jogaço de daqui a pouco aqui mesmo. Na tela da NDTV Record tem esporte e São Paulo não sai daí.